Amazônia Azul, um outro Brasil no mar. A Amazônia Verde é um grande patrimônio do Brasil que abrange 9 estados do país, ocupando uma área de 5 milhões de quilômetros quadrados, cerca de 60% do território nacional. Ela possui a maior biodiversidade da Terra, enormes riquezas minerais e armazena 1/5 de toda a água doce do planeta. Porém, existe uma outra Amazônia, pouco conhecida pelos brasileiros, com uma área quase igual à da Amazônia Verde e que possui uma biodiversidade e riquezas minerais iguais ou até superiores. Essa outra Amazônia é azul e está localizada numa imensa faixa de mar que circunda todo o litoral brasileiro e suas ilhas oceânicas. O conceito e os limites desta área foram estabelecidos durante a terceira Conferência das Nações Unidas sobre o Direito do Mar em 1982. O documento decorrente destas negociações foi chamado de Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que foi assinada na época por 118 países, inclusive o Brasil. No entanto, nem todos os limites foram formalmente definidos neste documento, como a plataforma continental, que quando se estender além de 200 milhas náuticas da costa, dependerá de detalhados levantamentos e pesquisas científicas realizados pelos países interessados, que deverão aguardar a aprovação destes dados pela Comissão de Limites da ONU para poderem fazer jus a esta área. No Brasil, esta importante tarefa ficou sob a responsabilidade da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, CIRME, com a participação da Marinha do Brasil, da Petrobras e da comunidade científica. A convenção estabeleceu que a faixa litorânea a partir das linhas de base da costa de um país banhado pelo mar e de suas ilhas oceânicas até o limite de 12 milhas náuticas, equivalente a 22 quilômetros mar adentro, seria chamado de mar territorial, sobre o qual o estado costeiro exercerá soberania total, fazendo parte do seu território. A partir desta faixa, até o limite de 200 milhas náuticas, equivalente a 370 quilômetros da costa e de suas ilhas oceânicas mar adentro, todos os bens econômicos existentes no seio da massa líquida sobre o leito do mar e no subsolo marinho constituiriam propriedade exclusiva do país banhados por estas águas. Esta área foi denominada de Zona Econômica Exclusiva, ZEE. A costa do Brasil possui mais de 8.500 quilômetros, que multiplicada pela largura de 370 quilômetros de sua faixa de mar, e somado às áreas das faixas de mar das Ilhas da Trindade e Martim Vaz, e dos arquipélagos de Fernando de Noronha e de São Pedro e São Paulo, totalizam 3.540.000 quilômetros quadrados, que constituem a Zona Econômica Exclusiva Brasileira. Esta área poderá ainda ser ampliada além das 200 milhas náuticas com a inclusão da plataforma continental, que é o prolongamento natural da massa terrestre do país sobre o leito do mar, e pode estender esta faixa até 650 quilômetros da costa em alguns trechos. No entanto, para poder agregar esta área à nossa Zona Econômica Exclusiva, foi necessário um longo e dispendioso processo de pesquisas geológicas e geofísicas, que foram realizadas pela Marinha do Brasil, sob coordenação da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, num gigantesco esforço realizado ao longo de muitos anos de intensas pesquisas e de extenuantes sondagens marítimas, cujos resultados são compilados, analisados e enviados para análise e aprovação de uma comissão na ONU. 760.000 quilômetros quadrados dos pleitos brasileiros já foram atendidos e mais 200.000 quilômetros quadrados serão encaminhados em breve. Se todos os pleitos brasileiros forem totalmente atendidos, serão agregados mais 960.000 quilômetros quadrados à nossa Zona Econômica Exclusiva, totalizando uma área de 4.500.000 quilômetros quadrados, o que equivale a 53% da área terrestre do Brasil.
O projeto de levantamento da plataforma continental brasileira é hoje o único projeto que agrega território e riquezas ao Brasil, tendo, portanto, uma importância incomensurável. Esta é a nossa Amazônia Azul, que, como a Amazônia Verde, é um patrimônio nacional, um outro Brasil no mar. O mar sempre teve uma enorme importância para o Brasil. Pelo mar chegaram os colonizadores portugueses e, a partir do seu litoral, o país começou a ser explorado e povoado. Hoje, 80% da população brasileira vive a menos de 200 quilômetros do litoral, faixa que equivale a apenas 17% do território nacional. 16 das 20 mais populosas cidades do país estão nessa faixa, mas pouco se conhece sobre o importante significado estratégico e econômico desse mar. O Brasil possui uma política nacional para os recursos do mar, cuja finalidade é orientar a utilização, exploração e aproveitamento dos recursos vivos, minerais e energéticos de nossas águas jurisdicionais, de forma racional e sustentável, para o desenvolvimento socioeconômico do Brasil. Para coordenar a execução desta política, foi criada em 1974 a Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, a ser coordenada pela Autoridade Marítima, função que passou a ser exercida pelo Comandante da Marinha. Assim, a Marinha do Brasil, além de proteger as águas jurisdicionais brasileiras, passou a ser a maior responsável pela execução da Política Nacional para os Recursos do Mar. Uma enorme responsabilidade, diretamente proporcional ao tamanho de nossa imensa Amazônia Azul. Um verdadeiro mundo novo, ainda pouco conhecido, onde imensas riquezas naturais e novas formas de vida estão sendo encontradas a cada dia. Com isto, criou-se um binômio de riqueza e de responsabilidade, e dentro deste novo conceito, a Amazônia Azul pode ser melhor estudada e compreendida sob o enfoque de 4 vertentes, que são seus aspectos mais relevantes: a vertente econômica, a vertente ambiental, a vertente científica e a vertente da soberania. Na vertente econômica, as riquezas e as atividades mais importantes desta região são os seguintes: o transporte marítimo. Mais de 95% do comércio exterior brasileiro é transportado pelo mar. As importações e exportações brasileiras transportadas por via marítima somam mais de 400 bilhões de dólares ao ano. O petróleo, uma das grandes riquezas da nossa Amazônia Azul. No mar, o Brasil prospecta cerca de 90% do seu petróleo. No ano de 2013, foram extraídos 738 milhões de barris de petróleo do mar. Mas muito mais ainda está para ser descoberto e explorado. Na área do pré-sal, uma porção do subsolo que se encontra sob uma camada de sal situada alguns quilômetros abaixo do leito do mar, em profundidades de até 2.000 metros de lâmina d'água e até 6.000 metros de profundidade no subsolo. 3 campos de petróleo já foram descobertos, podendo fazer com que as reservas brasileiras comprovadas de petróleo, que eram de 15,7 bilhões de barris de petróleo, aumentassem para 43 bilhões de barris, fazendo do Brasil uma das 10 maiores reservas de petróleo do mundo. A exploração da região do pré-sal já foi iniciada, e em janeiro de 2014 foi atingida a marca de 390 mil barris de petróleo extraídos por dia desta área. Essa quantidade irá aumentar gradativamente conforme forem chegando as novas plataformas de exploração de petróleo encomendadas pelas empresas que irão atuar nessa região. 92% do petróleo extraído do mar no Brasil vem da empresa estatal brasileira Petrobras. Estima-se que existam ainda outras reservas de petróleo não descobertas na área do pré-sal, com um volume total de até 80 bilhões de barris. O gás natural, outra grande riqueza energética do solo marinho. Em 2013, foram produzidos 46 milhões de metros cúbicos de gás natural no mar, sendo 12 milhões só na região do pré-sal. Novos depósitos de gás já foram descobertos na Bacia de Santos e no litoral do Espírito Santo,
que, quando explorados, serão suficientes para abastecer todo o mercado interno brasileiro, tornando o país autossuficiente também em gás natural. A biodiversidade. Devido à imensidão da massa líquida contida na nossa Amazônia Azul, sua biodiversidade ainda não é totalmente conhecida, mas estima-se que possa até ultrapassar a biodiversidade da Amazônia Verde. Além da pesca, que produz alimentos e gera empregos, existem inúmeras outras possibilidades econômicas advindas da exploração desta biodiversidade, que permitirão o desenvolvimento de novas substâncias para a indústria química, farmacêutica e de cosméticos. Os recursos minerais marinhos. Contidos sobre o solo e no subsolo do mar, os recursos minerais podem também ultrapassar as reservas da Amazônia Verde. Um destes recursos, os nódulos polimetálicos, estão depositados sobre o leito do mar. São bilhões de nódulos do tamanho de uma batata, compostos de óxido de ferro, óxido de alumínio, óxido de manganês, cobalto, cobre, níquel e vanádio, cuja exploração ainda é inviável economicamente, mas poderá se tornar uma grande fonte de riquezas no futuro, como ocorreu com o petróleo e com o gás. Estima-se que estes nódulos polimetálicos cubram 1/4 do solo da nossa zona econômica exclusiva, representando uma das maiores reservas de metais e minerais do planeta. A energia elétrica das ondas do mar. As ondas do mar da Amazônia Azul podem ser utilizadas para a geração de energia elétrica e poderá vir a contribuir com uma considerável parcela das energias limpas e renováveis da matriz energética brasileira. O potencial é imenso. Já foi construído no porto de Pecém, no Ceará, o primeiro protótipo de uma usina de energia elétrica movimentada pelas ondas do mar, com tecnologia totalmente nacional. Um projeto pioneiro na América Latina. O sal marinho. No litoral brasileiro existem muitas áreas propícias à exploração e produção de sal marinho, que está tendo um grande aumento de demanda mundial devido às suas propriedades benéficas à saúde. O turismo. O litoral brasileiro apresenta um enorme potencial turístico, esportivo e de lazer. Atividades que ainda são exploradas de forma limitada e informal, havendo um grande espaço para seu crescimento e profissionalização. A vertente ambiental visa permitir uma exploração racional e sustentável dos recursos marítimos, de forma a assegurar a preservação do ecossistema marinho e de sua cadeia alimentar. Para isto, é preciso aliar as últimas descobertas científicas com tecnologia de ponta, de forma a desvendar a gigantesca diversidade biológica e os recursos minerais contidos nesta imensa massa marítima, para então poder quantificar todo esse potencial biotecnológico e econômico. É uma tarefa gigantesca, que demandará tempo e recursos ainda impossíveis de se estimar. Os organismos governamentais e não governamentais têm um papel importante na vertente ambiental, no sentido de sensibilizar a opinião pública e os políticos sobre a necessidade de que sejam implementadas políticas públicas voltadas para a preservação dos recursos marinhos, pois muitas regiões do planeta já estão esgotando seus recursos marinhos vivos devido à pesca indiscriminada e à poluição, fazendo com que muitas espécies marítimas já estejam ameaçadas de extinção. Se o Brasil não tomar as precauções e medidas necessárias imediatamente, grande parte do potencial de produção de alimentos vindos do mar podem ser permanentemente comprometidos em um curto período de tempo. A Marinha do Brasil atua nesta vertente fiscalizando nossas águas para prevenir a poluição e impedir a pesca ilegal. Mas esta ação isolada ainda é muito pequena em vista dos problemas ambientais a serem enfrentados pelo país e da imensa área a ser fiscalizada. A exploração sustentável das imensas riquezas contidas nas águas jurisdicionais brasileiras é o grande desafio da vertente ambiental no século XXI. A vertente científica busca compreender a totalidade das riquezas contidas em nossa Amazônia Azul, para poder melhor explorá-la, respeitando a vertente ambiental e gerando subsídios para ela.
Para isso, foram criados os seguintes programas e ações relacionadas ao uso racional das águas jurisdicionais brasileiras, coordenadas pela Comissão Interministerial para os Recursos do Mar. REMPLAC, Programa de Avaliação da Potencialidade Mineral da Plataforma Continental Jurídica Brasileira. Tem o propósito de determinar todas as características do solo e subsolo da plataforma continental, levantando informações geológicas e avaliando seus recursos minerais, identificando assim as áreas de maior potencialidade para a exploração mineral. As informações obtidas serão disponibilizadas a toda a comunidade científica e instituições privadas com o intuito de incentivar as atividades de pesquisa e o desenvolvimento tecnológico para a exploração desses recursos minerais. REVIMAR, avaliação, monitoramento e conservação da biodiversidade marinha. Coordenada pelo Ministério do Meio Ambiente através do IBAMA, tem como objetivo avaliar, monitorar e promover a conservação da biodiversidade marinha para o uso sustentável dos seus recursos vivos. BIOMAR, a biotecnologia marinha. Coordenada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, tem como objetivo promover o estudo e a exploração sustentável do potencial biotecnológico da biodiversidade marinha. PROMAR, Promoção de Mentalidade Marítima. Tem o objetivo de estimular o desenvolvimento de uma mentalidade marítima na população brasileira, alinhada com os interesses nacionais. PROArquipélago. O Programa Arquipélago de São Pedro e São Paulo tem o objetivo de garantir a ocupação permanente por pesquisadores vinculados a projetos científicos no arquipélago de São Pedro e São Paulo. Duas pequenas formações rochosas situadas 986 quilômetros a nordeste da costa brasileira. Esta presença garante ao Brasil a soberania no local e o estabelecimento de uma zona econômica exclusiva ao seu redor, com uma área de 402 mil quilômetros quadrados. ProTrindade, Programa de Pesquisas Científicas na Ilha da Trindade. A Ilha da Trindade possui um posto oceanográfico guarnecido permanentemente por militares da Marinha para a coleta de dados meteorológicos e para a realização de pesquisas científicas na ilha, também no arquipélago de Martim Vaz e nas áreas marítimas adjacentes. Esta presença garante ao Brasil a soberania no local e o estabelecimento de uma zona econômica exclusiva ao seu redor, com uma área de 474 mil quilômetros quadrados. GUS Brasil, Sistema Brasileiro de Observação dos Oceanos e Clima. Permite ampliar e consolidar o sistema de observação dos oceanos, zona costeira e atmosfera, a fim de contribuir com previsões mais confiáveis das condições oceânicas e atmosféricas no país. Estas informações são fundamentais para garantir a segurança do tráfego marítimo em nossa Amazônia Azul, bem como auxiliarão a aperfeiçoar a previsão meteorológica do restante do país, ao suprir o sistema com mais informações. A vertente da soberania envolve a proteção da Amazônia Azul. Sua importância é fundamental, pois é ela que irá garantir que todas as outras três vertentes possam ser executadas e que o Brasil possa explorar as riquezas de suas águas jurisdicionais com segurança. A soberania de nossa Amazônia Azul é garantida pela Marinha do Brasil, através de ações de patrulha naval e de presença militar em nosso mar. A Zona Econômica Exclusiva Brasileira não possui muros e nem obstáculos que possam impedir ou afugentar possíveis invasores que venham a explorar o nosso patrimônio. Somente uma força naval moderna e bem equipada, com um tamanho proporcional a esta imensa área a ser protegida, pode dar conta deste trabalho. Apesar da invasão de nossas águas por outros países parecer uma hipótese remota, vale lembrar que muitos países não assinaram ou não ratificaram a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Isto significa que estes países não reconhecem oficialmente os limites da zona econômica exclusiva estabelecida nesta convenção e, teoricamente, podem se achar no direito de explorar os recursos nela contidos. O acelerado ritmo de mudanças políticas, econômicas e ambientais que estão ocorrendo no mundo atualmente podem criar novas e desconhecidas ameaças.
E mesmo que elas não estejam imediatamente à vista, não se pode esperar até a hora em que venham a afetar a segurança deste nosso imenso patrimônio oceânico. Como dizia Rui Barbosa, esquadras não se improvisam. Para garantir nossa soberania no mar, a Marinha do Brasil está desenvolvendo importantes projetos estratégicos que permitirão a ela dispor de meios navais, aeronavais e de fuzileiros navais que assegurem a necessária proteção desse outro Brasil no mar. Dentre estes projetos, pode-se destacar Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul, SISGA-AIS. Consiste de um conjunto de sistemas integrados, incluindo mecanismos de apoio à decisão, que coletam, armazenam e processam dados para o monitoramento e controle de nossas águas. O sistema permite ainda compartilhamento de informações com os diversos setores relacionados e seus tomadores de decisão, seja no âmbito civil ou militar, possibilitando o efetivo conhecimento do que ocorre nas águas de interesse estratégico para o país no Atlântico Sul, contribuindo para o aprimoramento da capacidade de reagir aos eventos que representem ameaça à vida humana, à segurança, à economia e ao meio ambiente. O sistema possibilitará ainda que a Marinha do Brasil amplie a sua capacidade de monitorar a área de busca e salvamento sob a responsabilidade do Brasil. Criação da 2ª Esquadra e a 2ª Força de Fuzileiros da Esquadra. A 1ª Esquadra e a 1ª Força de Fuzileiros da Esquadra da Marinha do Brasil estão instaladas na cidade do Rio de Janeiro devido à grande concentração do poder econômico do país, próximo ao litoral das regiões Sudeste e Sul, e também pela proximidade com as maiores bacias petrolíferas marítimas. No entanto, com a ampliação do comércio marítimo e a crescente importância comercial e estratégica que as regiões Norte e Nordeste do país passaram a ter para o cenário nacional, é necessária a criação de uma 2ª Esquadra e de uma 2ª Força de Fuzileiros da Esquadra que possam assumir a responsabilidade pela segurança e proteção desta região, principalmente a foz do Rio Amazonas. Para isso, será construído na região, em local a ser ainda determinado, um complexo naval constituído de uma base naval, de uma base de fuzileiros navais, de uma base aérea naval, de uma base de abastecimento e de organizações militares de apoio para que possa abrigar o comando em chefe da 2ª Esquadra e o comando da 2ª Força de Fuzileiros da Esquadra. Isto permitirá a eficiente defesa e segurança do setor norte e nordeste da Amazônia Azul, além de aumentar a capacidade de dissuasão da Marinha do Brasil como um todo. Programa Nuclear da Marinha, PNM. Ligado ao Programa Nuclear Brasileiro, este programa é conduzido pelo Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo e engloba o domínio das tecnologias de todas as etapas do ciclo de combustível nuclear e o desenvolvimento de um laboratório de geração de energia núcleo-elétrica, incluindo um reator nuclear. Construção do núcleo do poder naval. Este projeto irá ampliar a capacidade operacional da Marinha e a quantidade de seus meios navais que serão construídos prioritariamente no Brasil, com o correspondente incremento do número de organizações militares operativas, de apoio logístico e administrativas. Esta iniciativa fortalecerá a indústria nacional de construção naval, expandindo sua capacidade e a qualificação de sua mão de obra. Haverá ainda a transferência de tecnologia, fomentando a base industrial de defesa brasileira, num esforço sem precedentes na história do Brasil. Esse projeto irá ampliar a capacidade de realizar as 4 tarefas básicas do poder naval, que são: negar o uso do mar ao inimigo, controlar áreas marítimas, projetar poder sobre terra e contribuir para a dissuasão, e é constituído dos seguintes programas: Programa de Construção de Corvetas Classe Tamandaré. Esse programa contempla a construção de 4 corvetas da classe Tamandaré, utilizando como base o projeto da corveta Barroso, que foi projetada e construída no Brasil com tecnologia e mão de obra nacionais.
serão incorporadas algumas melhorias e avanços tecnológicos ao projeto original desse navio, que é versátil, sofisticado, de elevado poder de combate e capaz de se contrapor a múltiplas ameaças. Essas corvetas serão totalmente projetadas e construídas por engenheiros brasileiros em estaleiros nacionais. Programa de obtenção de meios de superfície, ProSuper. Este programa visa a obtenção de 5 navios escolta, 5 navios patrulha de 1.800 toneladas e um navio de apoio logístico, que deverão ser construídos no Brasil. Programa de obtenção de navios patrulha de 500 toneladas. Consiste na construção no país de 46 navios patrulha de 500 toneladas, para realizarem prioritariamente a fiscalização das águas jurisdicionais brasileiras, atividades de patrulha, inspeção naval e salvaguarda da vida humana no mar, contribuindo para a segurança do tráfego marítimo nacional e para a defesa dos interesses estratégicos brasileiros. O programa já foi iniciado e desde 2012 foram entregues ao setor operativo da Marinha os navios patrulha Macaé e Macau, construídos em estaleiros nacionais. Atualmente, mais 5 navios patrulha de 500 toneladas encontram-se em construção, todos em estaleiros nacionais. Programa de obtenção de navios aeródromos, PRONAI. Contempla o projeto e a construção de 2 unidades de uma nova classe de navio aeródromo, com deslocamento aproximado de 50.000 toneladas para substituírem o navio aeródromo São Paulo até 2028. Devido à sua capacidade de transportar, lançar e recolher suas próprias aeronaves de asa fixa e rotativa, o navio aeródromo constitui-se no principal meio naval para a execução das tarefas de controle de área marítima, de projeção de poder, de operações de ataque e anfíbias, e de ações de defesa aeroespacial de uma força naval. Programa de Desenvolvimento de Submarinos, ProSub. Este programa visa a construção de um estaleiro para a construção de submarinos, de uma base naval de submarinos e de uma unidade de fabricação de estrutura metálica, o FEM, que possibilitarão à Marinha projetar e construir no Brasil 4 submarinos convencionais, com a transferência de tecnologia da França, e o primeiro submarino brasileiro com propulsão nuclear, com tecnologia totalmente nacional para o casco e para a planta nuclear, colocando o Brasil dentro de um restrito grupo de países que possuem esta sofisticadíssima e eficiente arma de combate, perfeita para proteger a imensa extensão territorial da Zona Econômica Exclusiva brasileira. Hoje no mundo, somente Estados Unidos, França, Inglaterra, China e Rússia detêm a tecnologia e o conhecimento necessário para projetar, construir e operar este tipo de submarino, o que mostra a complexidade deste projeto. Um submarino com propulsão nuclear atinge grande velocidade, pode passar um longo período de tempo submerso e possui um raio de ação que poderá cobrir toda a nossa Amazônia Azul, a partir de sua base já em construção na cidade de Itaguaí, litoral do estado do Rio de Janeiro. Este navio poderá operar vários anos seguidos antes de precisar ser reabastecido, tornando-se o meio ideal para patrulhar e defender este nosso imenso patrimônio no mar. O submarino com propulsão nuclear é o meio naval com maior poder de dissuasão existente no planeta, por ser silencioso, permanecer invisível durante toda a sua ação, possuir grande raio de ação, ser muito veloz e possuir um armamento extremamente eficaz. Dissuasão é a capacidade que a força militar de um país tem para evitar que outras nações desrespeitem suas leis ou invadam seu território por conhecerem seu poderio militar e temerem sua reação. Esta é a característica mais importante e desejável do poder naval, pois permite que os interesses nacionais nas águas jurisdicionais brasileiras sejam protegidos e preservados com segurança. A Marinha do Brasil está buscando o desenvolvimento de todas as vertentes da Amazônia Azul, trabalhando para a consolidação de uma força naval equilibrada e balanceada, com um tamanho proporcional à importância de nosso imenso espaço oceânico,
e da crescente relevância político-estratégica que o Brasil ganhou no cenário internacional. O Brasil tem uma grande relação de dependência com seu mar. E se fosse privado do seu livre uso e da extração dos recursos nele existentes, enfrentaria uma crise sem precedentes, capaz de paralisar o país rapidamente. Para que isso não aconteça, a fiscalização e a proteção das suas águas jurisdicionais são fundamentais. Toda riqueza impõe ao seu proprietário a necessidade de protegê-la. Tratando-se de recursos naturais marítimos, numa época em que os recursos terrestres começam a escassear, a questão da proteção de nossa Amazônia Azul adquire conotações de segurança nacional, exigindo políticas e medidas governamentais adequadas para explorar estas riquezas e para protegê-la. Quando todos os pleitos na ONU forem atendidos, as águas jurisdicionais brasileiras terão 4,5 milhões de quilômetros quadrados de área, cerca de metade da área de nosso território continental, o que exige um modelo de vigilância muito mais complexo que em terra, pois, como já foi visto, no mar não há como se construir um muro ou uma barreira física para demarcar os seus limites. Estes limites só podem ser definidos pela existência de navios militares em ações de patrulha, o que exige uma marinha bem aparelhada e de tamanho proporcional a esta imensa Amazônia Azul e as riquezas contidas nela. Com os direitos de soberania sobre a Amazônia Azul assegurados, o Brasil poderá utilizar a imensa riqueza contida nela para crescer ainda mais, consolidando sua posição de grande potência mundial. A Marinha do Brasil está trabalhando árdua e constantemente para que o país faça valer seus direitos sobre nossa Amazônia Azul, contribuindo para o desenvolvimento e bem-estar geral da nação e do seu povo. Marinha do Brasil, protegendo nossas riquezas, cuidando da nossa gente.